Olá, meus queridos, bom dia. É com muita alegria, com muito prazer que nessa manhã eu venho trazer mais uma palavra para você, tá certo? Então, deixa eu falar para você. Eu estou muito contente porque o nosso grupo pequeno, mas tem muita gente que assiste e que dá o seu like, dá o seu positivo, né? Outros comentam, isso me deixa muito feliz, tá certo? Essa água ela tem que estar viva, ela tem que se mexer no tanque, entendeu? Ela não pode estar morta. Então eu fico muito feliz, fico grato porque eu sei que alguém está assistindo, eu sei que você ouve, eu sei que você gosta, entendeu? Eu sei que você está deixando ali o seu joinha, eu sei que você está deixando o seu comentário, irmão. Essa palavra falou comigo, irmão, alguma coisa não deu certo, fala sobre isso, explica sobre isso, entendeu? Nós estamos aqui, estamos juntos, tá certo? Você aprende, eu aprendo muito mais. Então, conto com você, tá certo? Querido, a palavra de hoje fica no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Eu quero só orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa essa pessoa que neste momento está ouvindo essa palavra. Essa pessoa que está neste momento ouvindo esta oração. Em cada lar que seja abençoado, cada família. Oh, meu Deus, que cada uma das pessoas que adentrarem este canal, que seja abençoado, que seja próspero da tua palavra, da tua sabedoria. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então deixa eu falar para você. Já estou alegre só em estar falando com vocês, tá bom? A Bíblia fala que o jovem Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar onde era acostumado o sacerdote, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo, no lugar onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que coisa justa. Samuel era um menino que ele nasceu de Ana e de Eucana, e ele nasceu num lar conturbado, difícil, porque o senhor chamado Eucana era casado com duas mulheres, e uma tinha filho, a outra não, então elas se provocavam, usava isso como um meio de provocar uma outra, e era bem difícil. Ana não teve vida fácil, mas eu não quero falar de Ana. Eu quero falar, sim, falar porque foi uma mulher que pediu a Deus e que foi honrada, Deus aceitou o seu pedido, certo? E quando ela recebeu, ela era estéril, o Senhor abriu a sua madre e ela disse: eu vou devolver esse filho varão para o Senhor. Ele não vai morar mais na minha casa, nesse lar conturbado. Ele vai morar na casa de Deus, no templo. Eu vou levar para Eli, o sacerdote. Vou levar para ele. Então, ele vai ficar lá para que o Senhor use como queira. Que coisa. Ali já foi Deus falando com ela. E o que ela pensou, uma vez a minha madre aberta, eu vou ter outros filhos. Então, que Deus cuide do primeiro, porque foi Ele que me deu, foi Ele que veio para abrir a minha madre. Que coisa linda, né? Deixa eu falar para você, a palavra de Deus disse que naquele tempo, estava difícil também no templo. Não era só na casa de Samuel. Samuel só mudou de casa. Os problemas continuaram. Só que Deus falou com ele. Disse, como a sua mãe falou para você, mesmo você sendo novinho, mas eu vou trabalhar com você. Você entende? Então, Deus é maravilhoso. O cara só tinha 8 anos. O Senhor disse, é você.
Entende? Preciso de você. Deixa eu falar com você. Muitas das vezes o Senhor quer falar contigo. Muitas das vezes o Senhor te chama em oculto. Muitas das vezes o Senhor chega e chama pelo seu nome. E às vezes a gente não entende. A gente diz, não é. Isso não é para mim. Eu sou um camarada errado. Eu nasci num lar difícil. As coisas não davam certo. Eu via as mulheres brigando, viu meu pai intervindo. Você entende? E eu vim para cá. Mas aqui também não era fácil, porque ele tinha 2 filhos. E os 2 filhos prevaricavam contra o Senhor. E ele cometeu um grande erro. Como a mãe Ana, ela obedeceu ao Senhor, devolveu seu filho, e disse, o meu filho não vai ser criado aqui, nesse lar difícil, o meu filho vai ser criado na casa de Deus, né? Então, porventura o Senhor lá fala com ele, porventura ele estando lá, ele está ao trabalho do Senhor, ao serviço do Senhor, certo? Deixa eu te dizer, chegando lá ele encontra um lar também difícil. Fala que Eli já estava velhinho, já estava com a vista escura, já não enxergava muito ou quase nada, entendeu? Tinha os filhos que nem aí para a palavra de Deus, certo? Estava lá fazendo por fazer. Deus não quer isso. Deus quer que você faça por completo. Deus quer que você faça não por obrigação, entende? Deus quer que você faça por amor. Não é porque eu fui convidado, eu fui chamado para fazer as coisas de Deus e eu estou lá porque estão me pagando. Não, o dinheiro é necessário para o dia a dia. Mas eu estou lá por amor, eu tenho que deixar Deus me usar ali, porque senão não tem efeito. Ah, mas você está fazendo as coisas de Deus. Irmão, estou fazendo as coisas de Deus, mas eu não sou exemplo. Então, Eli estava ali, e ele deveria pedir os filhos, obrigar os filhos que ele honrasse o lugar que estava. Esse aqui é a casa de Deus, é lâmpada, essa lâmpada tem que estar viva, entende? Eli, ele ainda andava quando os olhos via as coisas, depois estava escurecido, estava difícil a situação para ele, entende? Os filhos não ligavam, não estavam nem aí, mas a palavra de Deus fala que antes ele já era negligente com os filhos, não foi ensinado, entende? É como hoje você entrar numa igreja e dar um celular para o filho, para ele se aquietar. Não, a palavra de Deus diz que isso não é o certo, porque enquanto nós estamos ali ligados na palavra, ouvindo, absorvendo, recebendo aquilo que o Senhor manda para nós, nosso filho está lá jogando e nós não sabemos o que é que ele está fazendo. A cabecinha dele tá diante ali de um mundinho pequeno, entende? Então, essas coisas nos envolvem e nos convida. Essa palavra é luz para que você aprenda a entender que nós queremos o melhor para os nossos filhos. Ana quis o melhor para o filho dela. Deus quer o melhor para você. E Deus falou com esse garoto, entende? A palavra de Deus diz, olha, no versículo de número 2, querido, diz no versículo 1 que naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara. Olha só, imagina hoje. Naquela época já era muito rara e as visões eram muito mais difíceis. Está entendendo? Mas certo dia, estando deitado, né, no lugar de costume, Eli, tá certo? E a palavra diz cujos olhos já estava esbranqueado, já não conseguia enxergar tanto a ponto de não vir. E tendo se deitado também, jovem Samuel estava lá. Havia uma coisa, um ser diferenciado ali naquele lugar, entende? Não era um homem que não enxergava mais e 2 filhos que era cego também perante a fé, entendeu? Mas tinha um garoto ali, versículo 3, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que coisa linda! Ele estava deitado em um lugar onde a arca de Deus estava lá pertinho, tá? O candelabro, né? Que a palavra de Deus chama de
de menorá, certo? Ele estava aceso lá onde eles botavam o azeite, ele passava a noite acesa, iluminando, né? Até raiar o dia estava lá, né? E a palavra de Deus menciona essas comparações onde que a nossa mente viaja, faz com que a gente pense, antes que a lâmpada se apagasse, poderia estar falando de Eli, a sua lâmpadazinha estava se apagando, né? E o Senhor estava dizendo que no silêncio da noite, onde todos estavam dormindo, né? E antes que amanhecesse, antes que a lâmpada apagasse, Deus chega e fala a Samuel. A palavra de Deus diz que no versículo de número 4, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel este respondeu, eis-me aqui. Só que Samuel pensava que quem tinha chamado era Eli e foi lá no quarto. O Senhor me chamou, eis-me aqui. Não, filho, não te chamei. Isso repete-se por 3 vezes. Aí ele, opa, a palavra do Senhor está aqui. A lâmpada ainda não apagou. O Senhor não quer falar mais comigo porque já estou velho. O Senhor quer falar com alguém que chegou, um jovem novo. Poderia ser os meus filhos, mas não querem. Quando você não quer, não quer. Entende? Então, Deus quer falar contigo, filho. Quando a palavra vier de novo, você diz, eis-me aqui. O garotinho desse está bem. Tá bem, vô. Tá bem, tio. Tá bem, papai. Eu vou lá, deitar de novo, vou orar de novo. Vou buscar de novo. Era só um garotinho. Mas o Senhor estava lá para orientar. E a palavra de Deus diz, querido, no versículo de número 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestado a palavra do Senhor a ele. Entende? Então, a palavra de Deus diz, queridos, no versículo de número 9, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-se e se alguém te chamar, dirás, fala-me, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Deixa eu te dizer, se um dia você estiver orando, se um dia você estiver num lugar, num ambiente necessitado ou não, o Senhor, entendeu? Te usa da forma que Ele quer. E se um dia o Senhor chamar você pelo teu nome, João, Francisco, Pedro, Luiz, entendeu? Você diz, eis-me aqui. Eu estou aqui. Fala, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou à tua disposição. Entende? Porque trabalhar pelo Senhor, querido, não é ofensa. Trabalhar para o Senhor é maravilhoso. Entende? Então, eu fico maravilhoso porque Deus falou com esse rapaz. Deus trouxe para ele um recado duro contra Eli. Olha que situação. Eu acredito que, deixa eu falar para vocês, amanhece o dia e ele fica com aquele sonho, né? Quando a gente tem um sonho muito forte, Deus fala com a gente quer entender, quer saber o que aconteceu quando estava dormindo. Então, eu acredito que esse garoto chamado Samuel acordou com a cabeça turbinando. E ele disse, ei, amigo, Deus falou com você essa noite, ele não poderia mentir. Ele disse, sim, Senhor. O que o Senhor falou com você? Não minta para mim. Conta a verdade. Porque se você não me contar, você vai ser punido. Entende? Eu acho que ele foi rigoroso com Samuel, como não foi com os filhos, né? Ele foi rigoroso também porque ele disse, eu quero saber. Eu estou curioso, eu quero entender de fato o que o Senhor falou. Deixa eu falar para você. A palavra de Deus diz que o menino disse, a palavra é contra o Senhor. A palavra de Deus diz que... Deixa eu pegar aqui, tá bom? Naquele dia suscitarei, está no versículo 12, a Eli, tudo quanto tenho falado.
com respeito à sua casa. Com respeito à sua casa. Comecei e o cumprirei, porque já disse, julgarei a sua casa para sempre pela sua iniquidade, pela sua desobediência, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhes será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Tem algumas palavras difíceis, mas eu vou tentar falar para você, tá bom? A palavra de Deus fala de iniquidade, porque punirei os seus filhos pela sua iniquidade, pelos seus pecados, porque os filhos deles poderiam ter ouvido a palavra, não poderia? Não ouviram. Eli poderia, Deus ter chegado e ter falado, não, porque ele poderia dizer, gente, eu não pequei com o Senhor. Acredito que não, mas quando você deixa os seus filhos pecar, então você prevarica também, porque nossos filhos são responsabilidade nossa, como nós somos responsabilidade do Senhor, e o Senhor quer consertar, entende? Às vezes nós não aceitamos o conserto do Senhor, entende? Então, essas coisas acontecem dessa forma. O Senhor disse, punirei para sempre pela sua iniquidade, entende? E disse, os seus filhos foram execráveis, os seus filhos foram um péssimo exemplo, né? E ele não repreendeu. A Bíblia fala na parte B do versículo de número 13, e ele não repreendeu. Então, Deus puxa na nossa orelha, querido, quando nós não fazemos a coisa certa, quando não repreendemos aquilo que nós temos que fazer. Às vezes tem uma pessoa na igreja, gente boa, mas está errando. E às vezes está igual a Eli, com a vista curta, e a gente não chega porque é nosso amigo, porque aquela pessoa é nosso aliado, e a palavra de Deus diz que pega os dois, peca o que está pecando e peca o que não admitiu que ele estava pecando. Você entende? A palavra de Deus nos alerta que nós temos que falar a verdade. Cara, é difícil, mas tem que ser falada, porque a salvação do Senhor é uma coisa linda. Deus nos chama para mudar de novo, entende? Mas, gente, como é que muda de novo? Bom, se eu pegar um leãozinho pequeno, novinho, ainda mamando, aí se eu trouxer para minha casa e disser, é um cachorrinho, eu vou domesticá-lo, entende? Pode até ser que ele seja domesticado, mas assim, ele não vai tomar só leite. Quando chegar a hora de comer algo mais forte, ele não vai comer capim, ele vai querer comer carne. E se você não tiver a carne, você vai ser a comida dele, entende? É assim que a palavra de Deus nos chama atenção, entende? Então, quando você acha que você pode domesticar o pecado, entendeu? Aquele pecado te engole depois. Aqueles pecados que vêm para a igreja, que as pessoas até chamam pecado de estimação, que você não consegue deixar ele, é o leãozinho que vai te comer depois, entendeu? E se você assiste, ele vai te comer também. Então é necessário que você seja enérgico, entendeu? Bom, o leãozinho foi criado com leite, e na hora de ouvir a verdade, você deu capim, ele não vai comer capim, porque ele não nasceu de novo, ele só é domesticado. Entendeu? Você tem que explicar para as pessoas que eles precisam nascer de novo, ter esse encontro com Deus. Samuel teve um encontro maravilhoso com Deus. Ele era filho da promessa, sim. Falei disso antes, entendeu? Mas aí, quando estava lá, ele ouviu a palavra. E quantas vezes Deus não falou com Eli? Não falava mais, mas falou. Quantas vezes, outros exemplos ele não teve? Por que não falava com os filhos de Eli? Porque não valia mais a pena. Vivia uma vida de prostituição, vivia uma vida de pecado. E a palavra de Deus, Deus não aceita, não tem vínculo. Entendeu?
Deus é luz, então se você é trevas, não tem como. Você entende? É necessário você entender que Deus quer falar com você, que Deus está falando com você, que Deus quer o melhor para você. Entendeu? Quando nós se achamos intocáveis, então nós vamos viver correndo risco. Entende? É assim que a palavra de Deus nos instrui, querido. Então, a palavra de Deus fala de um novo nascimento. Samuel, ele recebeu isso. Eli, a gente não pode dizer isso dele. Os filhos dele, nós também não podemos dizer isso. Mas um camarada que nasceu num lar difícil, como eu falei para vocês, difícil a vida desse rapaz, entendeu? E a sua mãe disse, antes que o meu filho se contamine aqui, olha que coisa maravilhosa, eu devolverei para o Senhor, para que ele viva no templo. O templo era bom? Não, o templo também tinha seus problemas. O templo também tinha nossas dificuldades. Olha, quando Deus te chama para você ir para a igreja, na igreja também tem os seus problemas. Na igreja também tem suas dificuldades. Nós temos as nossas mazelas lá que a gente tenta resolver. E muitas das vezes nós levamos tempos para resolver, porque você diz, essa obra maléfica que está aqui não é minha, eu não tenho condição, então você tem que botar o joelho no chão, orar, buscar e pedir, para que o Senhor te ilumine e você resolva aquela situação. Existe, mas nós temos que entender que quando você busca o Senhor fala contigo. Você tem problemas? Eu creio que tem. Tem problema dentro da tua casa? Eu acredito que sim. Mas não há problemas que você não possa resolver. Não há problema que diante do Senhor ele seja maior do que o Senhor. Ore, o Senhor vai criar uma situação e você vai resolver aquilo. Está difícil, mas não vai ficar para sempre difícil. Ela pode melhorar, ela pode ser aperfeiçoada. A tua vida pode mudar, desde que você decida que você quer mudar. Não adianta nós dizer, não, eu mudei, eu deixei, aquilo eu não faço, aquilo também não faço, aquilo hoje eu tenho vergonha, mas isso aqui eu ainda não deixei, Deus não quer isso. De maneira nenhuma. Deus quer que você compreenda que aquilo que o Espírito Santo diz, não faz mais isso, você não precisa mais disso, está errado, não é para fazer, você não vai mesmo fazer. Por quê? Porque você nasceu de novo, aquilo não te faz mais bem. Entende do que eu estou falando? Então, eu estou falando para você que faz parte da promessa e você que quer fazer parte da promessa. Essa palavra, ela abrange a todo o ciclo. Entende? Quando a palavra de Deus fala do ímpio, tá? Tá falando de pessoas que não compreendem, que a palavra bíblica, entende? Fala da falta de compreensão, da falta de entendimento, do levar, do chegar, do agir. E Deus está nos ensinando, entendeu? Então, essa lâmpada, ela tem que estar acesa. A palavra de Deus disse na parte B do versículo. Eu vou ler o versículo inteiro, versículo de número 3, tá? E tendo se deitado Samuel, tá, no templo do Senhor, lá onde estava a arca, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus veio falar com ele. Deus trouxe recado, Deus trouxe a memória. Por quê? Porque ele falou, ele deu recado. Ele pegou e disse, cara, não tem saída para ti. O recado que Deus mandou, tu vai ter que passar para mim. Deus não falou comigo, mas falou contigo. Tu veio 3 vezes a mim bater, eis-me aqui, mas eu sabia que não era comigo, Deus queria falar contigo e Deus falou contigo, vai, diz o que é. E ele disse, poxa vida, a promessa não é boa, Eli, o Senhor vai destruir a tua família. Tu teve a oportunidade de fazer e não fez. Daqui para frente, então, é comigo. Deus vai me usar, entende? E logo depois a palavra de Deus disse que os filisteus vieram lá e foi difícil, tá? Muito difícil. Então, querido, hoje você tem uma oportunidade. A palavra de Deus diz que essa oportunidade, ela vem a nós.
Deus muitas das vezes está batendo na porta do teu coração. Entendeu? Está pedindo justiça, está pedindo um lugar para ficar. Está dizendo, deixa eu operar na tua vida. Deixa eu avisar que esse caminho é desonroso. Está entendendo? E muitas das vezes nós não queremos, porque nós não queremos largar esse eu aqui, entende? Esse eu, ele é bom, mas ele é frágil. Esse eu aqui, ele tem que viver em conectado com o Senhor, entende? Eu tenho um celular, mas é necessário que eu carregue ele, entende? E muitas das vezes você quer que um ventilador circule e tire o teu calor, é necessário você ligar ele. Então nós temos que estar ligados no Senhor. Essas provações, elas existem aqui dentro da minha casa, na rua. Ela existe no templo do Senhor. Você chega lá, tem problemas também, entende? Mas cabe a você pedir, Senhor, me liberta. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero ser só um domesticado. Eu não quero estar lá na igreja ouvindo, entendendo. A palavra me chama a atenção. O Espírito Santo só falta partir o meu coração. E eu continuo fazendo. Eu vou pedir perdão amanhã. Eu peço depois da manhã. Não é assim. A palavra de Deus diz que não é assim. Esse Deus que falou com Samuel. Esse Deus que fala conosco. Entendeu? Antes que a luz se apague, Ele quer que você viva nessa luz, entende? Então, ele já era uma luz que estava apagando. Difícil, né? Era uma luz que estava apagando, é o nosso fim, todos nós. Daqui a pouco nós já estamos velhinhos, né? Já estamos nas mãos de alguém, já estamos com a nossa vista já branda, às vezes nem isso aqui funciona mais, entende? Mas deixa eu te falar, Deus continua contigo, falando contigo, fala com pessoas para ir falar com você. Deus está me usando hoje para me falar com você, dizer, filho, Deus te quer que você seja uma nova criatura, entendeu? Que você viva essa vida de fé, deixa eu dizer, uma vida que te leva além dessa daqui, né? Uma vida que existem os problemas, existem as dificuldades. Eu cito sempre a vida de Paulo, tá bom? Lá em 1 Coríntios. Eu falo sempre que ele fala que tinha problema na vida dele, um espinho que espetava, que tirava ele do sério. Mas ele disse, o Senhor me levou a um lugar. Se foi no corpo, não sei. Se foi pelo Espírito, não sei. Me falou de coisas que eu também não sei explicar, mas eu tive essa experiência com Deus. E sabe o que o Senhor disse? Eu sou suficiente para você, a minha graça te basta. Entende? O Senhor falou isso. Eu quero ouvir isso do Senhor. Eu quero viver essa experiência com Deus, entendeu? Eu quero viver essa experiência com Deus. Não é que eu peço ao Senhor que me tira os problemas existem, não tem como viver, eu só vou parar de ter problema quando eu estiver no caixão. Aí a responsabilidade é dos outros, entendeu? Mas que experiência maravilhosa. E você vai ter essa experiência com Deus. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus, você vai ter uma experiência com Deus. Não importa os problemas que tu tem. Nós temos problemas em todos os lugares, eles existem. O Senhor simplesmente, Ele vai encorajar você, como fez com o menino Samuel. Vai dizer daqui para frente é você, entendeu? Você nasceu de novo, eles não. Eles têm problemas e não vai ser resolvido porque eles não querem. Tinha tudo, não tinha? Morava no templo, do lado da arca do Senhor. A luz ainda estava acesa, o menorá estava acesinho ainda. Mas assim, teve uma dificuldade lógica, difícil, que eu não compreendo. Eu já tive do outro lado. Hoje eu peço para você, vem para o Senhor. Amém? É esse o caminho que o Senhor nos ensina
para essa manhã, ou à tarde ou à noite, a hora que você estiver assistindo, tá bom? A palavra não envelhece, vai estar sempre aí. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, eu quero ouvi-lo, amém? Então, querido, vou orar por você, estou encerrando já. Eu queria só encorajar você com essa palavra que Deus fala com você. Era essa palavra que eu queria deixar para você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem falado a corações. Pai, eu sei que o Senhor tem abençoado. Pai, eu sei que o Senhor tem ouvido o clamor de pessoas. Pai, eu sei que neste momento tem pessoas orando, pedindo, crendo que o Senhor irá resolver e vai resolver. Pai, cria situações para que os problemas sejam resolvidos. Não importa o lar onde nascemos, onde vivemos, Senhor, o importa é que o Senhor fale conosco. Isso é importante, que o Senhor fale conosco. Toma nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dívidas. Senhor, toma nas tuas mãos aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que o homem não pode resolver. É teu, Senhor, agora é tu. Resolve as nossas dificuldades. Pai justo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, querido. Até a próxima. Em nome de Jesus. Nós estamos juntos, tá bom? Em oração. Estou orando por esse canal. Estou orando pelos ouvintes desse canal. Oro por vocês. Para que a palavra de Deus ela continue viva nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã de sábado. Em nome de Jesus.